E que alegria poder passar esse final de semana com vocês. Que pena que foi assim tão rápido. É sempre muito gostoso estarmos juntos. E a minha expectativa é que o Senhor nos dê outras oportunidades como essa. Amém? A palavra que eu quero ministrar nessa manhã é uma palavra que eu creio que tem a ver com isso que a pastora Naile acabou de declarar. Um novo tempo ou uma nova estação que essa igreja, eu creio, vai começar a viver nesse novo ciclo, um tempo de coisas maiores. Quantos podem dizer amém por isso? Então abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, verso 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20, a palavra diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então atentar às palavras, inclinar os ouvidos é importante, mas olha o que vem em seguida, no verso 21, o texto diz: não os deixe apartar-se dos teus olhos, ou seja, não deixe que a palavra saia do seu campo de visão, não deixe que o meu ensino, que a minha instrução saia do seu campo de visão, mas ele continua dizendo no final do verso 21, guarda-os no mais íntimo do teu coração. A maneira de manter a palavra diante dos nossos olhos é guardando a palavra no mais íntimo do nosso coração. Então o coração é a chave. Em Israel, no Muro das Lamentações, tem alguns judeus que têm o costume de orar e interceder ali diante do muro, com uma caixinha preta amarrada na testa, chamada de tefilim. E dentro dessa caixinha preta tem um texto escrito de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 8, em que a palavra diz: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Os religiosos tomam esse texto de forma literal, e literalmente eles possuem a palavra frontal diante dos olhos, mas nós cremos que há um significado espiritual nisso, e mais profundo, amém, meus irmãos? Ter a palavra diante dos olhos significa ver a palavra de Deus, significa ter uma imagem daquilo que a palavra diz no seu coração. Então logo em seguida, o texto diz no finalzinho do verso 21, Provérbios 4, guarda essa palavra no mais íntimo do seu coração, entesoure essa palavra no mais íntimo do seu coração. Guardar a palavra no nosso coração é ter uma imagem da palavra gravada no nosso coração, porque do nosso coração procede vida e saúde, mas também procede doenças e morte. Tudo depende da imagem que você tem no seu coração. Então tudo aquilo que acontece ao seu derredor, na sua vida, primeiro foi uma imagem no coração. Quem está aqui? Então se você não gosta daquilo que você está vendo ao seu redor, mude o seu coração. Como fazer isso, pastor? Para você entender isso, você primeiro precisa entender como que funciona o coração. Há um princípio de interpretação da Bíblia que eu gosto muito, que é chamado de princípio da primeira menção. A primeira vez que uma palavra, uma profecia, um princípio bíblico, um evento bíblico é mencionado pela primeira vez nas Escrituras, nos dá o seu significado em forma de semente, porque é algo que vai ser desenvolvido ao longo de toda a palavra de Deus, mas é um significado que não pode mudar nas outras menções em que essa mesma palavra ou esse mesmo princípio vai ser mencionado. Então a primeira vez que a palavra coração é mencionada na Bíblia está em Gênesis capítulo 6, no verso 5. A primeira menção da palavra coração. Eu gostaria de ler com você na Revista Corrigida, não sei se é possível projetar aqui, nessa versão, Gênesis capítulo 6, verso 5, na Revista Corrigida diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação
dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Preste atenção, o texto diz a imaginação do coração, não é a imaginação da mente, é a imaginação do coração. A maneira como o nosso coração funciona é por meio de imagens. O que significa isso? É que na palavra de Deus o coração funciona com imagens. Em nossos dias, a forma como nós somos instruídos, educados, treinados, é com base no raciocínio lógico. Quando você lê um texto, imediatamente você quer saber qual é o sentido do texto, qual é o significado do texto, a razão do texto, o ensinamento por detrás daquele texto, qual que é a lição, o pensamento daquele texto, porque sempre estamos olhando pelo aspecto lógico, racional. É assim que funciona a nossa educação ocidental. Nós temos a tendência de olhar as coisas dessa maneira. Não é necessariamente algo de errado, mas nos tempos bíblicos se aprendia por meio de imagens. Tudo era feito por meio de imagens. A imagem esclarecia qualquer questão para eles. A nossa mente é lógica, a nossa mente é racional, mas o nosso coração funciona por meio de imagens. Por isso o texto diz em Gênesis 6:5, projete mais uma vez: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Preste atenção, Deus olha a imagem que você tem no coração, Deus olha aquilo que vemos no nosso coração, aquilo que nós vemos no nosso coração, preste atenção, para Deus já é um fato, para Ele já está acontecendo. Antes que o homem se tornasse completamente mau, Deus já enxergava a maldade do homem no seu coração, porque Deus enxerga aquilo que temos no coração. Então volta para Provérbios capítulo 4, verso 21 ao 23, vamos ler mais uma vez, Provérbios 4, 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham, saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Do coração procede as imagens que você faz, e você tende a se relacionar com essas imagens. Quais são as imagens que você tem dentro de você, a respeito de você? Quais são as imagens que você tem a respeito do seu futuro? Quais são as imagens que você tem a respeito do seu casamento, dos seus filhos, do seu ministério, da sua igreja? Você tem imagens dentro de você, e essas imagens vão se tornar realidades. Essas imagens vão se tornar circunstâncias. Essas imagens parecem como profecias autoinduzidas, você mesmo leva elas a se cumprirem, quando você visualiza dessa maneira. Você que é líder de célula, por exemplo, quando você chega para ministrar na sua célula, e a semana começa e você pensa, meu Deus, vai começar de novo, mais uma vez, ter que encarar aquele povo, aquela gente, aquele povo meio desmotivado, meio que descomprometido, tudo é difícil para eles, é custoso demais orar, aquela meia dúzia de gato pingado que eu tenho na minha célula. Preste atenção, você não está falando com ninguém, mas tudo isso você está vendo em forma de imagem, e quando você entra na célula, a imagem acontece, a imagem se torna real. Mas antes das coisas acontecerem, primeiro elas aconteceram no seu coração. Então antes do homem se tornar mau, completamente perverso, Deus viu em Gênesis 6:5 as imagens no coração do homem, que já eram perversas, que já eram cheias de maldade. Por quê? Porque aquilo que você imagina tende a acontecer ao seu redor. Aquilo que você imagina
se transformará em circunstâncias. Então preste atenção, se você não está contente com aquilo que você está vendo hoje, mude o seu coração. Você não está contente com aquilo que você está vendo na vida dos seus filhos, mude a imagem que você tem a respeito dos seus filhos dentro de você. Meus filhos são abençoados, meus filhos são ungidos, meus filhos são escolhidos, meus filhos são separados, meus filhos serão instrumentos de Deus nessa geração, meus filhos farão parte desse exército das boas novas, que Deus está levantando para essa grande revolução, que vai destruir as obras do diabo. Meus filhos são consagrados a Deus. Você define a imagem que você tem dentro de você. Qual que é a imagem que você tem dentro de você a respeito do seu cônjuge? Você tem que perceber essa imagem e talvez decidir mudá-la, e talvez decidir alterá-la, porque isso são fontes do seu coração. Jesus disse que o homem bom, dos tesouros do seu coração, ele tira coisas boas, e o homem mau, dos tesouros do seu coração, ele tira coisas más. Muitos de nós não temos a ideia do quanto que essas imagens têm poder. Eu quero desafiar você nessa manhã, a ter uma imagem correta do futuro. Muitos pensam que a imaginação é algo inofensivo, como eu falei ontem à noite, mas o diabo sabe que não é. Por isso o diabo procura construir imagens dentro de você. Desde a sua infância, em toda a sua vida, o diabo procura construir imagens dentro de você de fracasso, de derrotas, imagens de desgraças. Ele cria uma imagem, e essa imagem que você tem no seu coração, ela se transformará em realidades, em circunstâncias. Então nós imaginamos coisas em todo o tempo, nós construímos verdadeiras novelas dentro de nós. Essa é a maneira como o diabo faz. Ele constrói imagens dentro de você, que mais cedo ou mais tarde se tornarão realidades. É assim que funciona no mundo espiritual. Diga comigo bem forte assim, diga: imagens geram pensamentos. Diga: pensamentos geram palavras, e palavras geram circunstâncias. Vamos falar mais uma vez, diga: imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, e palavras geram circunstâncias. Essa é a equação da fé. É assim que as coisas acontecem, mas tudo começa com uma imagem. Você tem uma imagem do seu marido dentro de você, e essa imagem se torna um pensamento. Esses pensamentos mais cedo ou mais tarde se tornarão palavras, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de imagens ruins, essas imagens vão gerar palavras. Em algum momento você vai falar. Você pode não falar para o seu marido, porque ele poderia ficar ofendido, mas você falará para outros, você falará para os seus filhos, você falará para você mesmo, e essas palavras vão produzir circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Você não pode ser abençoado por aquilo que você desonra. Você nunca terá aquilo que você não atribui valor. Aquilo que você desonra, você afasta de você. Então, se você não está contente com aquilo que você está vendo no seu casamento, se você não está tendo o casamento que você gostaria de ter, comece a mudar a imagem do seu casamento dentro de você. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não está tendo os filhos que você gostaria de ter, mude a imagem dos seus filhos dentro de você. Se você não está tendo a célula que você gostaria de ter, mude a imagem da sua célula dentro de você. Porque tudo começa com uma imagem. Em todo tempo nós estamos diante de imagens, na televisão, pelo celular, pela cidade, em imagens espalhadas no outdoor. O tempo inteiro você está vendo imagens, o tempo inteiro você está vendo coisas. Não necessariamente você está raciocinando a respeito delas, não necessariamente você está pensando sobre essas imagens, você está apenas vendo. Você está vendo coisas o tempo inteiro, são coisas o tempo inteiro que estão enchendo
todo o seu coração, porque o seu coração funciona com imagens. Jesus disse em Mateus capítulo 5, no verso 28, eu porém vos digo que qualquer um que atentar para uma mulher, para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Preste atenção, não é na mente, entende? O problema é você criar uma imagem no seu coração. Então é assim que a pornografia funciona, você cria uma imagem, o diabo sabe disso, não há nada de lógico na pornografia. Se houvesse algo de lógico, você nem estaria continuando vendo aquilo, mas aquilo cria imagens dentro de você, e daqui a pouco você está fazendo aquilo que você está vendo. Diga comigo, imagens se transformam em pensamentos. Diga, pensamentos geram palavras, e palavras geram circunstâncias. Diga para o seu vizinho, nunca fale palavras que geram imagens ruins. Sempre fale palavras que geram uma imagem correta, santa, de fé. O diabo procura construir imagens dentro de você. Quem está aqui comigo nessa manhã? Alô? Mas a boa notícia é que Deus também constrói imagens dentro de você. Vou dizer mais uma vez, Deus constrói imagens dentro de você. A Bíblia, na verdade, é um livro de fotografias. Há imagens maravilhosas na Bíblia. São fotografias de fé, que você precisa enxergá-las. Salmo 23, por exemplo, é uma fotografia, uma imagem. No verso 1 diz, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Verso 3, ele diz, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o verso 4, mesmo quando eu andar, perceba que o pronome mudou. O salmista o tempo inteiro diz, o Senhor é o meu pastor, Ele me guia a pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas, Ele me guia pelas veredas da justiça, Ele me leva, Ele me conduz, Ele me guia. Mas o verso 4 diz, ainda que eu resolva andar pelo vale da sombra da morte, porque Deus não leva ninguém para o vale da sombra da morte, o Senhor só te leva para pastos verdejantes e águas tranquilas, e te guia por caminhos retos. Mas de vez em quando você resolve dar uma volta no vale da sombra da morte, e Deus vira para você e diz, agora se vira, não te mandei para aí, não foi eu que te levei para esse lugar. Essa é a imagem que muitos têm de Deus. Mas o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. E ele diz, tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. E ele continua dizendo no verso 5, prepara-me um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. Eu amo o verso 6, que diz assim, vamos ler todos juntos bem forte, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Preste atenção, você não vai correr atrás da bênção, você não vai precisar se esforçar para buscar o favor, é o favor de Deus que vai correr atrás de você, é a bênção de Deus que vai te perseguir, e vai te alcançar, e vai te tocar, e vai te abraçar, porque você é altamente favorecido, grandemente abençoado, e profundamente amado por Deus. Diga aleluia. Essa é a imagem, essa é a imagem que Deus quer construir dentro de você. Aleluia. Diga glória a Deus, crente, que eu estou ficando pentecostal aqui, aleluia. Vai dando glória. Essa é a imagem. Visualize a cena, construa uma imagem. O Senhor está te mostrando uma imagem. Olha o Salmo 1, no verso 1 ainda. Salmo 1, verso 1. Leia comigo esse texto. Quem está aqui, meus irmãos? Já foram almoçar? Estão aqui ainda? Então fica aqui comigo. Diz assim,
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Verso 2: antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, nessa palavra ele medita de dia e de noite. O verso 3 diz assim, quero te ouvir: ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Visualize a cena, crie a imagem. O Senhor está te mostrando uma imagem. Eu sou essa árvore. Ou eu sou como uma árvore plantada. Eu não nasci ali por um acaso, eu fui plantado. Aquele que me plantou é aquele que me cultiva. Ele não me plantou em um lugar qualquer, ele me plantou junto a águas correntes, a águas abundantes. Por isso as minhas folhas não murcham. Eu não temo as crises, eu não temo o tempo de seca, porque as minhas folhas não secam, porque eu fui plantado num lugar de suprimento abundante. Minhas raízes são profundas. Eu dou fruto no tempo certo, e em tudo aquilo que eu faço eu sou próspero e sou bem sucedido. Isso é uma imagem. Deus quer que você crie essa imagem dentro de você. Amém, meus irmãos? Não faltará suprimento para você, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa é a promessa de Deus. Deus quer que você crie essa imagem. Deus quer que você se veja dessa maneira. Amém, meus irmãos? Mas qual que é a imagem que o diabo procura criar dentro de você? Nada do que você fizer dará certo. Você não será bem sucedido. Você não vai prosperar. Os próximos anos serão de fracassos. Os próximos anos serão de derrota. Os próximos anos não sei o que vai acontecer. Você vai terminar doente, fracassado. Você não conseguirá vencer. Você é um inconstante. Mude a imagem. Mas pastor, não é isso que eu sou. Não é isso que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então construa imagens dentro de você que estão alinhadas com aquilo que Deus diz que você é. Amém, meus irmãos? Mas eu não estou vendo isso. Preste atenção. Exatamente, esse é o problema. Você não fala aquilo que você está vendo, você fala aquilo que você quer ver. Quando Deus viu a terra, ao criá-la, Ele só via trevas, e tudo era um caos, mas Ele disse, haja luz. Ele não disse aquilo que ele estava vendo, Ele disse aquilo que ele queria ver. Essa é a fé de Deus. Nós cremos e falamos, nós cremos e confessamos, nós cremos e declaramos, e essa é a maneira de nós liberarmos fé. Bem-aventurado então é você. Olha o Salmo 128, a partir do verso 1, aleluia. Outra imagem, eu amo esse texto. Salmo 128, verso 1 diz assim, aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Verso 2, olha o texto: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Não, você não está aqui, você não vai depender de ninguém, você não vai depender dos seus pais, você não vai depender da boa vontade das pessoas. Você comerá do fruto do seu trabalho e você será feliz. Eu gosto da revista atualizada que diz, e tudo te irá bem. Não, você não está aqui. Você será feliz em tudo que você fizer, tudo te irá bem. Tem dias que eu penso assim na minha vida, eu falo, que vida maravilhosa é essa que eu tenho. Oh, eu sou muito feliz. Eu tenho uma casa abençoada, uma esposa abençoada, uma igreja abençoada, um ministério abençoado, aleluia, até papagaio eu tenho. Diga para o seu vizinho, tudo te irá bem. Quantos creem que isso é uma verdade? Vou perguntar mais uma vez, quantos creem que isso é uma verdade? Ah, pastor, eu não sei porque as coisas não têm ido tão bem para mim. Preste atenção, a Bíblia diz que tudo te irá bem. Mas como que você explica então o que está acontecendo comigo hoje, agora? Não terminou ainda, filho. Preste atenção, espera terminar, porque tudo te irá bem. Porque essa é a promessa da palavra de Deus. E olha o verso 3 que diz, a tua esposa
Projeta para mim Salmo 128, verso 3. Sua mulher será como videira frutífera na sua casa. Aleluia. Aqui tem muita videira? Então tá fácil, porque lá em Belo Horizonte eu tenho que falar mangueira. Sua esposa será como uma mangueira frutífera, cheia de mangas poderosas, saborosas, cheirosas. Tua esposa é como videira frutífera no interior da sua casa. Aleluia. Da videira nós temos a uva, através da uva nós produzimos o vinho. O que o salmista está dizendo? Tudo te irá bem, você vai se embriagar nos lábios da sua mulher. Sua mulher é como videira frutífera no interior da sua casa. Aleluia. Olha, você pode ser mais romântico, chegar para sua esposa e falar: vem cá, minha videira frutífera, que eu vou me embriagar em você. Quem está aqui, meus irmãos? Seus filhos serão como o broto da oliveira ao redor da sua mesa. O que é oliveira na Bíblia? Da oliveira se vem a azeitona, e a azeitona produz o azeite nos fala da unção. Seus filhos são ungidos, seus filhos são escolhidos, seus filhos são levantados por Deus. Aleluia. Essa é a imagem que você precisa ter dentro de você a respeito dos seus filhos. Mas pastor, não é isso que eu estou vendo a respeito do Juninho. Então muda a imagem que você tem do Juninho dentro de você, porque essas imagens vão se tornar realidades. Olha o final do verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Não adianta tentar mudar as coisas se primeiro não mudar o coração. Se você quer ver anos de coisas maiores que o Senhor fará nessa igreja, nesse lugar, primeiro você precisa mudar a imagem que você tem dentro de você. Não é apenas falar, você precisa ver. Alguém está aprendendo alguma coisa? Abraão é um exemplo disso. A Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz para ele que ele seria pai de nações. Só que tinha um problema, ele não tinha filhos. Deus então chama Abraão e diz o que para Abraão? Ele estava com dificuldade de continuar crendo na promessa e na palavra de Deus. Deus então libera uma palavra para ele. Gênesis capítulo 13, verso 14 ao 16. Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão: depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Olha, Abraão, olha o que Deus está fazendo. Crie uma imagem, veja, tem essa imagem no seu coração. Tudo isso que você está vendo, eu darei a você. Eu darei a você e eu darei a sua descendência. Eu não quero que você analise, eu não quero que você pondere nada, eu não quero que você fique pensando como que eu vou fazer, com qual poder que eu irei fazer. Crie apenas uma imagem. Veja, tudo isso que você está vendo é seu. No verso 16 ele diz assim: farei da tua descendência como o pó da terra, a tua descendência será tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Abraão se sentia abatido. Talvez hoje alguns estão nessa manhã abatidos, se sentindo abatidos como Abraão, em relação ao seu ministério, em relação à sua família, em relação à sua casa. Deus está colocando uma imagem diante de você, para que essa imagem possa ser guardada no seu coração. Ele diz para Abraão: a sua descendência será como o pó da terra. Veja o pó da terra, veja o pó da terra, olha o pó da terra, Abraão. Se você puder contar o pó da terra, assim será a tua descendência. Preste atenção, o lugar onde Abraão estava era uma região de desertos. O que ele mais encontrava era pó. Em todo lugar que ele via pó. Mas cada pó daquele que ele estava vendo era uma imagem dos filhos que ele iria gerar. Se ele pudesse ampliar aquelas imagens, pegar um grãozinho de pó, e como tivesse a capacidade de ampliar um grãozinho de pó, ele enxergaria um bebê dizendo: papai Abraão. Cria uma imagem. É isso que Deus está fazendo com Abraão.
Mas eu não tenho filhos, não importa, enche o seu coração com essa imagem. Mas eu não tenho nenhum descendente, não importa, eu te darei descendentes como o pó da terra. Preste atenção, para que Deus possa fazer, primeiro você precisa criar uma imagem dentro de você. Se a imagem que você tem dentro de você é ruim, Deus não tem como fazer, porque tudo procede do coração. As coisas que têm valor, as fontes da vida, a fé, procede do coração. Amém, meus irmãos? Diga para o seu vizinho, crie uma imagem. O que você vê a respeito dessa igreja? O que você vê a respeito dos próximos anos? Sabe o que eu vejo nesse lugar? Eu vou te dizer, eu vejo uma multidão de pessoas crendo no Senhor. Eu vejo uma multidão de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Eu vejo uma onda de favor se levantando. Eu vejo milhares de líderes nessa igreja, toda semana saindo das suas casas. Eles estão carregando uma Bíblia. Eles vão liderar uma reunião nas casas. Eu vejo gente cantando. Eu vejo gente orando. Eu vejo gente profetizando. Eu vejo gente falando em outras línguas. Eu vejo gente tendo revelação da palavra. Eu vejo demônios saindo, eu vejo enfermidades sendo expulsas, eu vejo centenas de pastores sendo levantados, eu vejo igrejas sendo multiplicadas, eu vejo células sendo espalhadas, e cada célula será como um luzeiro no meio do breu dessa cidade. Cada célula será como um foco de avivamento, de mover de Deus. É isso que eu vejo. Eu vejo salas de aulas lotadas de alunos sendo treinados, equipados para o ministério. Veja coisas maiores. Os próximos anos serão muito mais poderosos. Os próximos anos serão muito mais gloriosos. E eu vejo o diabo tremendo uma hora dessa. Por quê? Porque se o ministério da condenação teve alguma glória, como Paulo diz em 2 Coríntios 3,9, a glória do ministério da justiça será muito maior. A glória do ministério da justiça será muito mais poderoso. Se os anos anteriores foram anos gloriosos, prepare-se para aquilo que Deus irá fazer nesses dias, porque é uma revolução que está acontecendo. Eu não sei se você fica animado com isso, mas as estruturas espirituais dessa cidade serão chacoalhadas, serão sacudidas pelo Senhor, e o Senhor está despertando você para esse tempo. Diga para o seu vizinho, veja coisas maiores. Aleluia. Só que Abraão, assim como eu e você, tinha dificuldade de permanecer crendo, de continuar crendo. Então Deus mais uma vez fala para ele em Gênesis capítulo 15, no verso 1, olha que interessante: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Verso 2, o texto diz: mas Abrão perguntou ao soberano Senhor: que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Verso 3 diz: e acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. E o verso 4, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Verso 5 diz: levando para fora da tenda, disse: olhe, veja, construa uma imagem, veja, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Primeiro o Senhor disse: olhe para o pó, cria essa imagem, assim será a sua descendência. Mas Abraão foi se esquecendo, parando de exercitar, a imagem foi se desvanecendo, foi enfraquecendo dentro dele. Então o Senhor fala para ele em seguida: olhe para o céu, conte as estrelas, Abraão. Será que você pode contar as estrelas? Porque assim será a sua descendência. O que Deus estava fazendo? Construindo uma imagem. Qual que é a imagem que você tem dos próximos anos que estão diante de você?
Qual que é a imagem que está no seu coração? Mas pastor, eu já aprendi que a maneira de ministrar fé, e você acabou de falar, é falando, é confessando, é declarando, e é verdade. Paulo diz que nós temos o espírito da fé, por isso nós cremos e falamos, nós cremos e confessamos, nós cremos e declaramos, porque a fé não é muda, a fé fala. Mas eu quero acrescentar mais um elemento: antes de Abraão confessar, Deus teve que mudar o seu coração, e foi o que mais demorou, 23 anos, para mudar o coração de Abraão, e 3 meses de confissão, para que o milagre se tornasse concreto. Muitas vezes confessamos coisas que nós não estamos enxergando no nosso coração. Não funciona. A boca fala aquilo que o coração vê. Se você fala com a boca para mudar o coração, não resolve. Se no seu coração você vê uma imagem de um futuro ruim, se você enxerga as coisas de forma negativa, e você quer falar algo positivo, simplesmente não vai acontecer. Simplesmente não funciona. A sua boca tem que falar daquilo que está cheio o coração. Então primeiro muda o seu coração, mude a imagem que você tem dentro de você. Está compreendendo? Primeiro você tem que enxergar a sua célula cheia de gente, faminta, transformada. Primeiro você tem que enxergar um prédio como esse, tão lotado de gente, cultos multiplicados, não sei quantos cultos que vão ter que ter aqui no domingo, mas prédios como esse espalhados pela cidade. Primeiro você precisa ver, para que depois a sua confissão mude. E foi assim que Deus fez com Abraão. Quando ele tinha 99 anos, Deus disse para ele: eu vou dar o seu filho vai nascer no ano seguinte. Deus veio então nesse momento e mudou o nome dele. Sarai passou a ser chamada de Sara, que significa princesa, e Abrão passou a ser chamado de Abraão, que significa pai de nações. Isso foi 1 ano antes de Isaac nascer. Como a gestação são ali 9 meses, concluímos então que foram 3 meses de confissão. E qual foi a confissão que Abraão fez? Quando Deus mudou o nome dele, Deus mudou também a confissão de fé da boca dele. Primeiro Deus mudou a imagem no coração. Olhe para o pó, conte as estrelas. Depois Deus mudou as palavras que saíam da boca dele, porque todas as vezes que alguém perguntava para ele qual é o seu nome, o que ele respondia? Pai de nações. Pai de nações, que nome interessante é esse que você tem? E o Senhor tem quantos filhos? Nenhum, por enquanto. Quando Sara preparava comida, aleluia, aquela feijoada poderosa para ele comer, e o almoço estava pronto, ela gritava na janela: Pai de nações, está pronto. Pai de nações, vem comer. Pai de nações, vai esfriar. Pai de nações, está na mesa. E os vizinhos pensavam: coitada de Sara, está com 90 anos, chamando o homem de pai de nações, está caducando. Veja, 3 meses confessando. Mas foram anos para mudar a imagem. Mas desde que o seu nome mudou, sua confissão mudou. 9 meses depois, Isaac nasceu. Antes de confessar, primeiro você precisa ver dentro. Crie uma imagem dos cultos. Crie uma imagem do mover de Deus nesse lugar. Crie uma imagem do momento de louvor e adoração. Crie uma imagem das aulas com vida, com revelação, com graça. Crie uma imagem das conferências que serão realizadas. Crie uma imagem do exército que Deus está levantando. Veja acontecendo. Veja pessoas se convertendo. Veja uma equipe junto com você. E depois que essa imagem estiver tão real dentro de você, comece a falar.
Comece a confessar. Porque quando você começar a confessar com a sua boca, a boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Porque imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, e palavras geram circunstâncias. Mas tudo começa com uma imagem no coração. Qualquer imagem que você tem. Quem recebe essa palavra nessa manhã, fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Levante sua mão ao céu, mais alto que você puder, faça isso. Quero chamar por gentileza a equipe de louvor. O que você vê? Há muitas imagens erradas que o diabo construiu dentro de você que precisam ser destruídas, precisam ser arrancadas. Mas as imagens de fé, palavras proféticas que você recebeu, são imagens de Deus que precisam ser cultivadas, alimentadas em você. O que você vê? Pastor, meu coração não está cheio ainda. Então enche o seu coração. Enche o seu coração. Veja. E depois comece a falar. Porque depois que você conseguir ver e começar a falar, em pouco tempo vai se manifestar. Deus é que trouxe vocês até aqui. E aquilo que Deus tem para fazer através de vocês, ninguém impedirá. Não haverá obstáculos, não haverá impedimentos. Esse é um tempo profético. O que é um tempo profético? É um tempo de transição. A igreja está caminhando, mas agora estão diante de uma fronteira para uma nova terra. E Deus está dizendo para essa igreja: olhe para o sul, olhe para o norte, olhe para o leste, olhe para o oeste. É isso que eu vou te dar. É isso que eu vou colocar nas suas mãos. Deus está desafiando essa igreja a fazer e ver coisas maiores. Está se encerrando um ciclo, um período, foi bom. Deus fez grandes coisas. Deus fez coisas poderosas. Os irmãos chegaram até aqui, mas agora o Senhor te convida a olhar para frente. O Senhor está desafiando vocês a olharem para frente. Há um sonho plantado pelo Espírito no coração dessa igreja, maior do que vocês, maior do que todos vocês juntos. E a certeza que esse sonho se tornará uma realidade é que os irmãos já chegaram até aqui. Então é tempo de renovar o coração, é tempo de renovar o encargo, é tempo de renovar o chamado, é tempo de renovar o ministério, é tempo de olhar em fé e de enxergar coisas maiores. Mas primeiro mude o seu coração e depois mude a linguagem da sua boca, e as coisas irão se manifestar ao seu redor. Veja a glória de Deus, veja os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Quero te desafiar, durante 1 ou 2 minutos, erga sua mão e eu desafio você, levante sua mão ao céu e comece a construir a imagem no seu coração. Fale o que você quer ver para o Senhor. O Senhor quer te dar essa promessa hoje. Comece a ver, comece a ver. Eu quero ouvir sua voz. Mas fale ao Senhor, veja coisas maiores. Erga sua mão para o Pai. Eu quero ouvir a sua voz agora. Abra sua boca em fé. É tempo de muito. É tempo de muito. É tempo de muito. É tempo de muito. Veja. Fale para o Senhor aquilo que você quer ver a respeito do seu ministério, a respeito do seu futuro, a respeito da sua casa, a respeito do seu casamento. Abra sua boca e fale. Abre a sua boca e confesse. Abre a sua boca e declare. Oh, aleluia,
Aleluia, aleluia, o Senhor te renova. Oh, há uma unção fresca, há uma unção nova, há um óleo fresco sendo derramado. Oh, Ele renova os sonhos, Ele renova os projetos. Ousadia, ousadia no Espírito. Oh, aleluia, avance, avance, avance. A colheita será grande, a pesca será maravilhosa, o favor é multiplicado. Oh, rebanderequi, serebandarama, sorobolsa. Colunas sendo levantadas, colunas sendo estabelecidas. Essa obra é prevalecente, ninguém segurará, ninguém irá parar. Avance, 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 avance. Vamos lá, igreja, avance. Abra sua boca e declare, abra sua boca e confesse. Não faltará provisão, não faltará suprimento, não faltará recursos, não faltará. Oh, aleluia. Quero convidar os pastores a subirem aqui na plataforma, por gentileza. Todos os pastores, subam aqui, por gentileza. Você que está no seu lugar, estenda suas mãos para cá, sobre esses pastores nessa hora, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Abra sua boca. Comece a declarar. Qual é a imagem que você tem a respeito dos seus líderes? Qual é a imagem que você tem a respeito dos pastores dessa casa? O que você vê a respeito deles? Abra sua boca e fale. Vamos lá, igreja, fale com ousadia, fale com autoridade. Vamos lá, abra sua boca, libere a palavra, libere a palavra, libere a palavra. Vocês não temerão as crises, porque as suas folhas não secam, suas folhas não murcham, porque vocês foram plantados junto a ribeiros de águas, a águas correntes, a águas que são abundantes. Oh, foi nesse lugar que vocês foram plantados pelo Senhor. Aquele que plantou vocês nesse lugar é o mesmo que guardará, é o mesmo que irá cultivar, e é o mesmo que fará florescer e frutificar. Frutificar. Enche o seu coração de expectativa, enche o seu coração de fé. Oh, se o ministério da condenação teve alguma glória, oh, se o ministério da condenação e da vergonha teve alguma glória, muito maior será o ministério da justiça. Oh, um manto sendo liberado, oh, uma autoridade nova, graça sobre graça. As palavras que saírem da sua boca serão cheias de vida, as palavras que saírem da sua boca serão cheias de revelação, serão como mel, que irão alimentar a muitos. Os famintos virão de todas as partes e de todos os lugares, e virão para receber do rio que brota, da água que flui desse lugar. Revelação da palavra, revelação dos mistérios de Deus, tesouros escondidos que serão desvendados, riquezas preciosas do Evangelho que serão desvendadas. Abra os seus olhos, oh, abra os seus ouvidos. Oh, uma unção nova, oh, que traz uma nova identidade, uma nova autoridade, ousadia no Espírito,
Não seja intimidado, não fique intimidado. Nada vai te segurar, nada vai te parar, nada vai amarrar os seus pés. Não se intimide, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Abra sua boca e o Senhor encherá. Não se intimide, não se intimide. Satanás tem tentado te intimidar, mas uma nova ousadia, uma nova autoridade, intrepidez te enche nessa hora, para pregar com mais graça ainda, com mais autoridade, com mais intrepidez ainda. Permaneça, persevere, você está no caminho e no propósito. Veja coisas maiores, coisas maiores. Essa é a palavra que eu tenho no meu espírito: intimidação. Satanás tem tentado intimidar essa igreja com a mensagem, com a pregação. Satanás tem tentado intimidar a igreja com circunstâncias que ele tem levantado ao redor. Preste atenção. Você sabe quando uma mensagem é poderosa? Através da forma como Satanás ataca uma mensagem. Quando Deus resolveu restaurar o ministério da cura divina no seu mover, no meio da igreja, Satanás cravou uma placa dizendo heresia. Quando o mover da prosperidade, a verdade da prosperidade foi restaurada na igreja, Satanás quis cravar uma placa também dizendo heresia. Uma mensagem está sendo restaurada na igreja: o evangelho. O que está acontecendo aqui não está acontecendo apenas aqui, é uma revolução nesse país. Não apenas nesse país, nós não somos profetas solitários. Há uma geração que Deus está levantando nas nações. É uma revolução que está acontecendo. E Satanás tem tentado nos parar, nos intimidar. Mas creia nisso, a graça é a verdade. A verdade está do lado da graça. E a graça é uma pessoa, é Cristo Jesus. Pregue Cristo. Apresente Cristo para as pessoas. E coisas poderosas irão acontecer. Amém, meus irmãos? Quantos recebem essa palavra? Então diga para o seu vizinho: não seja intimidado. Não se intimide. Leve essa mensagem até as últimas consequências. E é tempo de muita prosperidade, de abundância. Não faltará nenhum suprimento para essa obra. Todas as necessidades já foram supridas. E as pessoas não entenderão o que acontecerá. E vocês serão como Sara, porque vocês são filhos da graça e não filhos da lei. E vocês apenas irão rir daquilo que o Senhor está fazendo e continuará fazendo no meio de vocês. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Diga aleluia!